Hoje eu recebo aqui a Grazi, porque recentemente eu vi um vídeo publicado no Instagram, onde ela abordou esse tema, que eu achei muito pertinente convidá-la para a gente falar desse assunto ao vivo aqui no Partilhar, que é a publicidade e propaganda das bebidas alcoólicas. Como isso influencia nos jovens e adolescentes? Por que nos jovens e adolescentes? Porque o adulto, ele já sabe o que está fazendo, né? Já tem aí as suas responsabilidades, já é dono do seu próprio nariz e ele muitas vezes, apesar de ser sem juízo ou até mesmo despreocupado, mas enfim, ele sabe o que é certo, sabe o que é errado, sabe até que ponto ele pode e deve ir, mas e os jovens e adolescentes? Até porque a venda da bebida alcoólica para menor de 18 anos é proibida no Brasil, mas nós sabemos que muitos jovens e adolescentes menores de 18 anos, eles já fazem uso de bebida alcoólica, tá, gente? Então, como que essa propaganda, como que a publicidade pode influenciar esses jovens a entrarem muito cedo nessa questão de bebida alcoólica e, infelizmente, se tornar um dependente disso, né, Grazi? Então, bom dia. Obrigada por ter aceito o convite. Seja bem-vinda mais uma vez ao Partilhar. Bom dia, Kézia. Eu que agradeço o convite. Então, eu costumo dizer que a dependência química ela é biopsicossocial, né? Então, existem vários fatores que contribuem para o desenvolvimento da doença. Então, imagina, se a gente tem uma pequena parcela que seja da genética, crescemos expostos a um ambiente onde tem álcool, tem outras drogas, e ainda vem a propaganda em cima, então você imagina como que não é a consequência devastadora para a vida desse jovem, né? Então, se eu tenho uma família que faz o consumo, seja a droga qual for, né? Mas eu cresço num lar exposto ao consumo de drogas, eu já tenho uma predisposição a desenvolver a doença, a dependência química, de consumir em grande quantidade. E aí, jovens, muitas das vezes, ficam em casa, né? Ou passam a manhã inteira em casa, ou às vezes a tarde toda, depende do período que vai para a aula, mas ficam a maior parte do tempo, às vezes, na TV, né? E assistem várias coisas. A gente pode aqui pensar em várias situações que contribuem, tipo filme, clipes, né? As próprias lives, né? A gente estava conversando agorinha sobre o quanto isso impactou, assim, na vida dos adolescentes. Mas, assim, hoje é nítido, você percebe que o adulto que já tem essa dependência, ele já começou a beber desde muito cedo, em casa ali mesmo, com os amigos, com a família? Na maioria das vezes, sim. Sempre vem na adolescência, começa cedo, né? Por vezes a gente escuta assim, o meu pai pedia para trazer, né? Uma dose. A minha avó pedia para mim acender o cigarro. Então, na maioria das vezes, sim. Difícil encontrar uma história que a pessoa começou a consumir na fase de jovem adulto, assim, mais dos 26, 28 anos, 30 anos em diante, assim. E geralmente vem em consequência de uma desilusão amorosa. Mas, na maioria das vezes, sempre nesse período da adolescência, né? Do quanto somos seres influenciáveis, né? E os jovens, na maioria das vezes, por não ter apoio ou por vivenciar vários tipos de dificuldades que nós podemos pensar, ficam suscetíveis, né? Ficam, assim, vulneráveis ao consumo. Então, às vezes, já tem essa influência no ambiente familiar, mas aí, dependendo do local que frequenta também, consegue ver propagandas, né? Esses atos ilícitos, assim, envolvido ali você pensar no clipe, por exemplo, né? De músicas, né? Que é disparado, né? Todo mundo assiste, rende muitas visualizações, então... E aí acaba sendo bonito, né? E aí o jovem, ele quer entrar nesse contexto social, né? Ele também quer fazer parte daquilo. Inclusive, a gente estava comentando antes aqui, gente, que na pandemia, por exemplo, né? Com uma gigantesca queda na indústria brasileira, as indústrias de bebidas alcoólicas foram as que mais cresceram na pandemia. É verdade. Por quê, doutora? Porque justamente na pandemia, muitas pessoas que não bebiam passaram a beber. E principalmente os jovens. Porque na pandemia teve uma onda de lives, né? Sim. Onde vários cantores faziam suas lives em suas residências
residências e ali muitas vezes tinham bebidas alcoólicas. Exato. Inclusive, gente, o cantor Gustavo Lima mesmo foi muito taxado e criticado na internet por uma live que ele fez bebendo em casa, ficou bêbado e foi aquela coisa toda. Depois disso começaram até restringir a amostra da bebida, né? Aí tinha aquele canequinho, né, de porcelana para não mostrar que de fato era uma bebida que estava ali dentro. Aí teve essa onda depois aí, mas tudo isso começou devido a essas lives que eram realizadas pelos cantores famosos, né? Sim, com certeza. Quanto isso é, assim, devastador na vida dos jovens, né? Quando você comentou, assim, adultos, eles sabem o que fazer, né? Tem um pouco mais de responsabilidade. Eu tava aqui na minha cabeça, assim, a gente espera que sim, né? Espera que sim, né? Que sim, que saibam o que estão fazendo, que tem... Ai, Deus. Mas, assim, poxa, quantos adultos a gente encontra também na dificuldade, né? Às vezes a gente foca, assim, só no jovem, por ter várias características, né? Na questão da vulnerabilidade, mas os adultos também, por vezes, não estão muito para trás, assim, não, né? Precisam se cuidar mais, né? E esse processo da pandemia que você comentou foi muito sério, muito sério. Né? Não só pelos transtornos mentais, né? Que desenvolveram ao longo da trajetória, como ansiedade, por exemplo, e outras coisas, né? Aquele desespero total. E às vezes numa tentativa de sanar as dificuldades vivenciadas ali, emocionais, né? O escape, a fuga daquela realidade, aí as pessoas passaram a consumir em grande quantidade em suas casas mesmo, assim, né? Muito triste. Outra coisa, gente, aqui a gente até falou dessa questão da publicidade, propaganda e tal, na TV e mais, mas na internet eu ainda acho que é pior. Por quê? Porque nessa onda agora, né, de influenciadores, né, nessa onda agora de você acompanhar a vida do próximo, a vida daquela pessoa que você admira, que você segue nas redes sociais, você acaba fazendo a mesma coisa que a pessoa faz. Porque o jovem e o adolescente, nessa fase, eles são muito fáceis de serem influenciáveis, né? Então, assim, às vezes você acompanha lá um famoso, um influenciador, que posta isso todos os dias. Festa, churrasco, vape na bebidas, o vape na mão e aquela coisa toda. E tá todo mundo feliz, alegre, não é verdade? O quanto isso influencia. Inclusive, eu acabei de lembrar, para compartilhar, né? Na internet, infelizmente, a gente encontra de tudo, né? De tudo. Eu sempre falo assim, olha, drogas, infelizmente, elas estão assim, né? Em qualquer lugar. Tem coisas que a gente não controla, mas a gente pode evitar. E na internet não é diferente. Exatamente. Quantas coisas existem lá? Tem sites muito, assim, bem preparados para vender os seus produtos. Assim, coisa de outro mundo, que você fala, cara, eu não acredito que isso daqui tá aqui. Está para vender para os jovens, né? Para tu ter ideia, tem uma propaganda, até trouxe aqui para compartilhar, que saiu, se não me falha a memória, esse ano ou ano passado, de vape fitness. Tem até cigarro eletrônico agora, fitness. Fitness, com o público fitness. Isso, tem um marketing em cima disso, né? A gente entende que é uma manobra da indústria, né? Quem que vai acreditar numa coisa dessa, né? Mas tem todo um marketing em cima, faz que as pessoas ficam, olha, então eu posso utilizar esse produto e ele vai me causar menos prejuízo à saúde. Não existe isso, né? Nós que estudamos a dependência química, a gente aprende assim, olha, se tiver escrito não contém nicotina, você não acredite nisso. Porque é manobra da indústria. A indústria quer vender. Né? Assim como você comentou das lives, do álcool, dos patrocínios com relação a isso, eles querem vender. Eles querem vender. Cada hora aparece um vape diferente, um cigarro eletrônico diferente, é uma cor diferente para chamar atenção. Tem uma evolução, assim, uma marca de bebida nova, uma marca de cerveja nova, de vinho novo e assim vai, né? Isso, e às vezes tem até uma marca que não tem, por exemplo, zero álcool, mas aí quando lança um 0.0, nossa, aí faz todo um marketing em cima. Sabe o que existe? Saiu uma matéria aqui no grupo da Associação Brasileira de Estudos em Álcool e Drogas, que é a ABAD. Eles compartilharam conosco aqui, lá no Rio de Janeiro, o pessoal está passando no pedágio e fazendo o pagamento com o código de barra da latinha de cerveja. Meu Deus. Então, assim, o pessoal compartilhou para dizer assim,
onde estamos, que mundo estamos? Tipo assim, que é isso? Você passa lá de boa num pedágio, para não pagar você tem uma latinha, né, 0.0, você está consumindo, você passa ali o código de barra e não paga o pedágio. Vamos lá. Doutora, mas e hoje em dia, como lidar com essa situação? Por exemplo, agora o pai e a mãe que estão agora assistindo Partilhar, às vezes tem o filho adolescente, a filha, né? Que nessa idade começa a sair com os amiguinhos, aí vão no shopping, aí quer na balada e tudo mais. E aí, como encarar essa realidade, né? Para os pais e adolescentes, qual seria a dica que você daria para poder evitar esse consumo de forma antecipada de bebidas alcoólicas dos adolescentes e jovens? Duas coisas importantes. Primeiro, eu acho que pai e mãe têm que conhecer os amigos dos filhos. Dos filhos. Precisa saber com quem que esses filhos estão andando, quem são essas pessoas, quem são os pais dessas pessoas. Esses dias até publiquei uma nota para os adolescentes assim. Se os pais, né, desse amiguinho possuem crenças favoráveis, né, de uma linguagem mais acessível, aceitam o consumo, tem uma ideia assim, né, não sei, mais liberal, eu não sei como é que a gente pode falar em relação a isso influencia no seu filho estando lá, né, todo final de semana ou todos os dias. Então, se lá possui, de certa forma, o filho fica exposto. Então, tem que cuidar com as amizades que seus filhos andam, conhecer essas amizades e os pais desses meninos e meninas, né? E mais, tem que ter limite, né? Tem que ter horário, tem que ter todo um cuidado com isso, porque a adolescência realmente é uma fase que não é fácil, mas eles precisam de espaço. É importante dar esse espaço, mas é importante acompanhar também. Não deixar assim solto, faz o que quer. Tem que ter esse acompanhamento, tem que estar juntinho, tem que cuidar. Tem muito daquela coisa assim, né? Ah, mas a minha amiguinha... Ah, mas todo mundo faz. Todo mundo faz, mas você não é todo mundo, né? Muito disso, né? Frase famosa, todo mundo né? Faz, de né? mãe. De mãe, né? Ah, mãe, mas todo mundo faz, todo mundo usa, todo mundo bebe. Mas você não é todo mundo, né? Eu acho interessante o pai e a mãe estar sempre ali acompanhando. Né? Ou festa, né? Mas todo mundo vai nessa festa. Não, todo mundo vai nessa festa. Como eu não vou? Como que eu não vou? Desse jeitinho. E às vezes briga, né? Porque pode ser que nessa roda de amigos tenham ali, sei lá, 5, 10 amizades, né? Mas dos 10, vamos colocar assim que 3 fazem o consumo. Mas eu não consumo, né? Às vezes até briga com o pai e com a mãe, né? Mas você anda com uma pessoa que consome, né? Você tem uma amizade com alguém que faz o consumo de substância, seja... eu digo assim, a intenção de consumir isso, seja ela qual for, porque daí cada um vai ter a sua implicação, sua dificuldade, enfim. Mas você estando ali diariamente consumindo e exposto, qual a probabilidade de você consumir também? Então tem que ter esse cuidado. E você sabe também que chega uma certa idade, uma fase, Grazi, que os pais, eles não conseguem mais controlar, né? Chega uma fase bem complicada que os pais perdem realmente o controle e os pais não vão conseguir mesmo ter controle, sabe, gente, de tudo na vida, infelizmente. Mas aí eu acho que existe um outro ponto importante. É você falar para ele, deixar bem claro das consequências ruins que essa atitude, que essa decisão, que essa escolha pode chegar. Perfeito. Isso, bem lembrado. Lembrei desse ponto e acabei não falando. Perfeito. Diálogo em casa, né? Não espera assim, eu vou esperar, sei lá, ter 12, daí eu falo, aí chega com 12, não, quer saber? Vamos esperar uns 14, 15, que daí tá mais maduro? Não tem que esperar, né? Pra você ter ideia, assim, eu tenho 2 filhos, né? Um tem 5, o outro faz 8. O que tem 7, que vai fazer 8, já sabe de várias coisas, porque lá em casa a gente sempre tenta deixar isso bem claro para ele. Olha, o nome disso é droga, né? Meu esposo explica muito pro meu filho mais velho sobre, né? Cuidado com grupinhos, com onde tiver pessoas ali querendo te influenciar, oferecer algo para você. Então, linguagem acessível. Se isso não vir de dentro de casa, vai ficar ainda mais curioso lá fora. Exatamente, gente. E aí depois que chega um ponto, né, doutora, que a gente vê a realidade, né,
que aí o adulto já está viciado, né? Ele já é dependente, às vezes, da droga ou da bebida alcoólica, que é justamente isso que a gente está abordando aqui em relação à bebida alcoólica. E aí, o que fazer? É muito triste mesmo. Aliás, os números estão cada vez maiores, né? Saiu uma matéria acho que um mês atrás, né? Que eu vi no Instagram, a quantidade de número de afastamentos no trabalho que o INSS pagou devido a alguns fatores, né? E o que está assim bem disparado é a questão do álcool e das drogas, né? No número de afastamentos no trabalho. Então, está sendo assim, tá atingindo muita gente. E assim, começa ali naquela fase do uso, vai pro abuso, do abuso vai pra dependência. Todo mundo acha que tem controle, que tá tudo bem, que pode consumir, que não vai ter grandes prejuízos ou grandes problemas. E, na verdade, se vê aí com um consumo sem controle. Quando chega assim, precisa buscar ajuda. Porque muitos até têm desejo. Porque a gente ouve, né? Olha, eu quero diminuir, eu quero parar, eu tô tentando. Mas sozinho é muito difícil. E na maioria das vezes, eles querem deixar sozinhos, sem intervenção psicológica, sem intervenção psiquiátrica, sem medicação, sem nada. Que a gente fala assim, no pelo, né? Poxa, é tão difícil, não dá. A abstinência pega. Pega mesmo. As primeiras 72 horas são os períodos mais difíceis. E eu acho que a pior parte aí, doutora, é a pessoa reconhecer que precisa ajuda, né? Porque é que nem você falou, a pessoa que é dependente do álcool, ele acha que tá no controle da situação, né? Sim, que tá tudo bem. Ele vai conseguir parar de beber. Às vezes fica ali 2 dias sem beber. Não, eu consigo, eu tenho controle, mas não passa disso. No terceiro triste. Ele já tá bebendo. Eu tô me lembrando de uma situação que às vezes a gente encontra, né? De pessoas que consomem, por exemplo, 7 garrafas de cerveja por dia, de 600 ml, ou mais, né? 4 fardinho de Heineken diariamente. Meu Deus do céu, mas realmente tem pessoas que bebem tudo isso no dia? Existe. Se você fazer o cálculo da porcentagem de álcool na semana, é grande. Imagina no mês. E a pessoa fica sem comer. Então, assim, é degradante. Fica numa situação muito triste, assim, de quase você pegar e levar para o hospital para tomar um soro, para dar uma levantada, um ânimo. Quando tá num quadro como esse, a pessoa não consegue mais ter, planejar ações, tomar decisões. Não tá mais na perspectiva para o futuro, construir alguma coisa, comprar alguma coisa. Não tem. A única preocupação é como conseguir dinheiro para mim pagar isso, para mim conseguir sustentar o meu próprio vício. Né? Então, quando chega nessa situação, é aquilo que você falou. Além de reconhecer que, poxa, estou doente, preciso de ajuda, ou mesmo aqueles que partem da dúvida, acho que eu preciso buscar alguém para ver se está tudo certo comigo. Perfeito, maravilha, é importante. E como que a família deve ajudar nesse processo? Por quê? Porque eu vejo assim, quando você está ali acusando, é pior. Quando você está brigando com a pessoa, está acusando, você não faz alguma coisa, você não vai pedir ajuda, você não quer ser ajudado. Por que você saiu? Por que você bebeu? Que coisa feia. Olha o jeito que você chegou em casa. Como que a família ajuda a pessoa nesse processo? Porque eu vejo que isso é pior. Você ficar o tempo todo jogando na cara da pessoa, confrontando a situação em que ele está. Como que a família deve ajudar? Aumenta a culpa, A culpa, aquela bola de neve no dia seguinte, que já está junto com uma ressaca. Aí vem a ressaca moral, né? Que muitos falam, Exato. Né? A ressaca física, que você bebeu demais, a ressaca moral. Isso, psicológico. O humor já fica mais deprimido, a pessoa fica num prejuízo gigantesco mesmo. Eu sempre recomendo assim, olha, a nível neurológico, a pessoa está com prejuízos. Então, se bebeu em grande quantidade, não adianta você querer conversar com aquela pessoa naquele momento. Você vai ter que esperar para o dia seguinte você poder conversar com ela. Ou até mais. Mas nunca deixar de conversar. Sempre conversar, colocar o pingo, né? No i, falar a realidade ali, colocar o limite, dizer como se sentiu diante daquela situação, enquanto mãe, enquanto pai, como se sentiu, como foi para ela vivenciar aquele momento, né? Que às vezes muitos falam assim, eu às vezes vou para falar, mas daí eu travo. Ou eu vou falar, mas daí, doutor, eu vou chorar. Não tem problema, é importante que você coloque para fora e como mãe e pai, o seu filho precisa ouvir isso. Então é importante sempre verbalizar o que você pensou e sentiu diante daquela situação e ajudar a pessoa a ter mais
mais consciência das suas ações, né? E se tiver num nível muito prejudicado a si mesmo, prejudicial, na maioria das vezes é a família que leva para o tratamento mesmo. A pessoa pegar na mão do outro e falar, não, vamos que eu vou te ajudar. Inclusive, eu lembro de um professor falando que nós deveríamos funcionar como o cérebro do outro, como essa parte racional, porque essa parte, a pessoa que está num nível moderado grave, ela perde. Então, às vezes, eu ouço pessoas que consomem em grande quantidade, como esses exemplos que eu dei da quantidade de cervejas diária, de dizer assim que tá tudo certo com o consumo dela, porque ela não vê problemas ou as dificuldades que ela vivencia hoje não são devido à bebida. Então é um desafio você poder mostrar, reconhecer e admitir, que nem você falou, olha, realmente eu tenho uma doença, esses são os sintomas, será que eu vivencio isso daqui na minha rotina? Ajudar a pessoa a identificar. E falando de bebida alcoólica, existe um limite saudável? Kézia, eu bebo, mas eu bebo o final de semana e eu bebo ali no máximo 6 latinhas de cerveja, por exemplo. Kézia, eu bebo, eu gosto do vinho. Eu particularmente gosto de dia não pode mais. Isso é bem proibido por causa da síndrome alcoólica fetal. Ou seja, não existe um nível assim... Alguns estudos de prevenção de drogas trazem alguns desses números, né? Que nem você perguntou. Eu costumo não propagar essa informação, né? Costumo não falar disso porque pode pegar assim o pessoal pode ficar meio, olha, a psicóloga falou, né? Então vou me pegar nisso. Exemplo, homens X quantidade, mulheres tanto, né? Por semana. Então eu posso tomar isso na semana que tá tudo bem. Quem já tem dificuldade com o consumo não vai conseguir ficar naquela quantidade somente. Eu digo assim, a gente só vai descobrir se a gente é dependente fazendo o primeiro consumo, né? Porque isso é individual de cada um de nós, né? Que tem a genética, tem outras coisas envolvidas. Então, não tem um consumo limite, assim, né? Quando a gente consome, o que a gente busca no consumo? O que a gente quer pra gente quando a gente consome? Sempre fazer essas perguntas, né? Por que eu vou consumir? Isso. E pra quê? E pra quê? Qual a função? Qual função? E outra, a gente tem crenças muito permissivas, no sentido de, poxa, hoje é sexta-feira, eu trabalhei a semana inteira, hoje eu mereço tomar uma. Desse jeito. Né? Na semana foi tão corrida, hoje é sábado, hoje eu vou tomar uma latinha de cerveja. Mas aí embala e não consegue ter esse freio mais. Porque o próprio álcool, ele prejudica o nosso córtex pré-frontal, que é esse freio. Então, o álcool prejudica, assim como outras drogas. Então, a gente fica sem freio. Fica com a impulsividade, assim, aflorada. E aí, quando consome uma, quer consumir 10. Olha só, gente, interessante o assunto, né? Meu Deus, 11 horas e 50 minutos. Doutora, você quer acrescentar mais alguma coisa pra gente poder já ir finalizando em relação a isso? Hoje, se tiver alguém agora assistindo Partilhar que precisa de ajuda, ou até mesmo tem um familiar, né? Alguém da família que você sabe que precisa de uma força, precisa de ajuda, onde te encontrar, doutora? Hoje, eu só tô no consultório particular mesmo, né? Faço algumas ações de modo voluntário. A gente está com um projeto bem bacana na Igreja Católica, na Auxiliadora, com algumas palestras para levar informação para as pessoas, né? Mas eu fico lá na Avenida José do Patrocínio, 4371 Centro. Né? Se for pela Major, é só descer a Caixa Econômica e você me encontra. É um imóvel amarelinho e está escrito Lotus Consultório de Psicologia. Gente, e ela também compartilha muitas informações lá no Instagram. Eu tô com um probleminha aqui no aparelho que eu não tô conseguindo espelhar, porque senão eu já ia mostrar para vocês o perfil dela. Inclusive o vídeo que eu vi, ela postou no Instagram e eu achei muito interessante trazer essa pauta para o Partilhar. Mas você consegue acompanhar o trabalho dela por lá também, né? Como é que tá lá o perfil, Grazi? É @PSI, _ Grazi Brandalize. É só procurar lá, tá, gente? Lá no Instagram, para você também acompanhar o perfil dela e ficar por dentro de todo o conteúdo muito interessante que ela posta lá, tá bom? Isso, meu diretor, é top. Encontrou. Demais. Obrigada, meu diretor. Tá aí, gente. Esse é o perfil dela, tá?
Olha, ali ela compartilha, né, vários assuntos muito importantes da atualidade, vale super a pena, né? São conteúdos riquíssimos, tá? Que com certeza vai edificar a sua vida e vai trazer muitos benefícios para você. Grazi, obrigada por ter aceito o convite. Uma correria, né? Deu certo hoje, porque leva criança na escola, busca criança na escola. Não, gente, pensa. E aí, quando eu convidei ela falou bem assim para mim, Kézia, eu vou ver se eu consigo ir por causa dos meus filhos, né? Bem o horário de buscar as crianças na escola. Aí deu tudo certo, né? Porque daí o maridão deu essa força, né? Deu, que hoje é folga dele, ele que tá fazendo a correria lá. Aí o maridão deu essa força, gente. Aí ela conseguiu participar hoje aqui do nosso quadro Partilhar. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço você pela oportunidade. E quando eu precisar, eu vou te chamar de novo. Combinado, tá bom? Conta comigo.